Sejam bem-vindos ao podcast Vozes do Mate, Histórias e Experiências na Floresta. Meu nome é Renata Kemp e eu vou ser a apresentadora dessa série de episódios. Esse projeto é parte de um programa de pesquisa e extensão chamado Voice in Change, qual conecta parceiros comunitários, pesquisadores e estudantes de 3 países diferentes, no Brasil, o Canadá e o Quênia. O projeto busca criar uma comunidade de práticas, olhando para os sistemas alimentares de cada um desses locais. Cada um dos 3 países está lançando uma série de podcasts frutos dessas interações com as comunidades, e estes vão ser compartilhados com a comunidade de práticas e além. O Vozes do Mate é a contribuição brasileira para esse projeto. Aqui traremos falas de agricultores e agricultoras, herveiros, lideranças regionais e pesquisadores para falar sobre os sistemas tradicionais da erva mate sombreada, trazendo os relatos sobre os saberes, histórias e as lutas que ocorrem nesse território. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco da realidade dos sistemas tradicionais da erva mate sombreada sob uma perspectiva fundamental e que muitas vezes não é vista, a das mulheres agricultoras. E para essa conversa, a gente foi lá para o interior do município de Rebouças para visitar a Sônia. Ela é produtora de erva mate orgânica e sombreada, e vocês vão perceber a presença dessa floresta, da mata de araucárias ali, pelo som dos animais no fundo da nossa gravação. E lá na casa da Sônia a gente recebeu também a Silvia. Ela é representante sindical, representante da cooperativa de agricultores ali de São João Triunfo, uma cidade vizinha, e a Sivone também, que ela é agricultora agroecológica e ela é fundadora de coletivos da região. Nessa conversa, a gente vai discutir um pouco sobre a participação das mulheres, tanto na produção da erva mate, como dentro das entidades de representação coletiva. E a gente vai tentar entender um pouco sobre as principais dificuldades que elas encontram nessas atividades e nesses espaços, e também como é que elas têm lidado para criar estratégias para manobrar dentro desse sistema. Então vamos lá, conhecer um pouquinho dessas nossas entrevistadas? Bom, eu sou Silvia, sou de São João Triunfo, município de São João Triunfo, e faço parte da cooperativa dos agricultores familiares e do sindicato dos trabalhadores rurais, que é quem representa os agricultores produtores da erva mate. Meu nome é Sônia, eu sou produtora rural também e orgânica. Moro aqui já... eu nasci aqui, né? Daí fui um tempo embora e depois voltei. Aqui já tá, acho que 14 anos que estou morando aqui já. Aqui é Rebouças. Rebouças. Meu nome é Sivone, eu moro na Água Comprida, no município de São João do Triunfo. Sou agricultora agroecológica, planto também erva mate sombreada, com mata nativa. Algumas erva mates ainda, né, algumas plantas são nativas, as que estão bem na parte da reserva legal ainda, outras foram plantadas. E também já fiz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, hoje sou uma cooperada da Coaftril, da cooperativa. Também faço parte do coletivo de mulheres que ajudei a fundar, coletivo de mulheres do coletivo Triunfo. Você vai falar pra gente, então, um pouquinho da relação de vocês com a erva mate? Quem planta ou produz ou vende? O que é a relação de vocês com a erva mate? Bom, eu e a erva mate me criei, né? Porque meu pai trabalhava com erva mate, né? Fazia chimarrão. Antes da nossa assim, a parte de dinheiro que a gente mais tinha na época, quando eu era criança, era da erva mate, né? Que quando a gente fazia safra, agora nessa época, né? Daí vendia, né? Era um rendimento que tinha, né? Porque aquele tempo era difícil, né? Era só lavoura, né? E daí era tudo manual, a lavoura, não produzia que nem hoje em grande escala. Daí era na erva mate, daí eu sempre ajudava, né? Direto. Só que aquele tempo era erva mate nativa, né? Não era plantada. Daí agora que a gente trabalha com erva mais que a gente planta, né? Agora nativa aqui não tem mais, né? Era em outra região que você morava com seu pai? Não, aqui mesmo, pertinho. Pertinho aqui de casa. Então você aprendeu a mexer com a erva com a família desde Com a família, eles cortavam, a gente puxava os galhos, né? Fazia o sapeco. Depois ajudava no barbacoa, ajudava a moer, né? A ensacar. O pior da erva era ensacar a erva. Sempre ficava verde. No tempo não usava nem máscara, né? Inalava todo aquele pó de erva. Aí, como é que era a produção do barbacoa? Daí você seca a erva, então ela já saía pronta para consumo?
ela saía meia grossa ainda, né? Porque ela passava ali naqueles furinhos, né? Da cancha, que a gente dizia cancha, né? Daí sacava, daí que eles levavam para triturar, né? O triturador. Mas daí na nossa época, pra gente consumir em casa, a gente socava no pilão, né? Porque não tinha triturador que nem hoje a gente tem, né? Triturador, nem tinha luz naquele tempo, né? Então a gente socava no pilão a erva. Então, ficava socando lá meia hora pra ficar bem fininha, né? Pra fazer o chimarrão. Por isso que eu tava. Uhum. Era bom que ficava com os músculos, né? Aí, hoje em dia vocês vendem folha verde, não vendem mais a erva pronta? É, hoje em dia a gente faz, né? Corta ela e vende verde, né? Não seca que nem antes. E a erva que vocês têm aqui, como que é o manejo dela? Você falou que você é agricultora orgânica. A erva é orgânica também? É orgânica, né? Até um quadro ali que eu tenho foi certificado, esse ano saiu certificado pela Ecovida, né? Legal. Que não é orgânica, né? Daí a gente não passa nada, assim, só roça, né? Nem pros bichinhos não foi passado nada, né? Que tem óleo de milho que pode passar, né? No orgânico, mas não foi passado nada, né? Então, só pra quem não conhece a erva mata entender, né? Então, a erva ela vai estar tipo, no meio do mato, assim, né? Na floresta. Uhum. E o normal é as pessoas passarem, andar, É. passar um veneno embaixo ali pra conseguir chegar pra tirar a erva, né? E É, a aí, maioria vocês dos fazem. produtores aqui que estão produzindo em grande escala, eles estão passando, né? Pro mato, eles passam o Roundup, né? Sempre. E para matar a grama, tudo para ficar só o chão. E vocês têm um serviço a mais que é o do só no passado. Só no roçado. E daí para os insetos, eles passam os produtos lá, não sei o nome dos produtos, mas eles passam para aquela. Não esqueci o nome. É a lagartinha, aquele que dá o cartuchinho lá, né? Ampola. Daí aqui, quando dá esses, vocês passam alguma coisa biológica ou nem pra esses não passa nada? Eu até agora não passei nada para ampola. Até esse tempinho, ano passado, veio o rapaz da matéria aqui, nós fomos olhar, tava cheio de aranha pendurada nas ervas, que daí nós estávamos achando que aquelas aranhinhas estavam comendo não sei se os ovinhos, os bichinhos da ampola. Umas aranhinhas marrom, assim, bem permudinhas. Achamos que aquilo lá tava. E daí não deu, assim, nenhuma diferença na erva. De prejuízo, assim, né, da ampola. E Silvia, qual que é a tua relação com a erva mate? Bom, eu acho que a minha primeira relação com a erva mate foi quando eu era pequena ainda. Porque, assim, lá na minha infância, meu primeiro contato foi com a erva porque a gente tomava chá. Mas o chá da erva, que era a erva mate mesmo, seca no fogão a lenha. Então, a minha primeira relação com a erva foi essa, do chá da erva no fogão a lenha. Não era nem o chá mate tostado que tem hoje, né? Antigamente era ali, curtir em cima do fogão e fazer. Mas, assim, a minha relação mais forte com a erva mate foi quando eu comecei a trabalhar no sindicato. Que aí a gente começou a aprender um pouco mais, né? A conhecer os produtores da erva mate. E mais forte ainda foi quando nós começamos, através do sindicato, a correr atrás de fazer a certificação dos produtores da erva mate. Aí foi mais enquanto entidade mesmo, buscando essa forma diferente de reconhecimento, né? Porque o pessoal já fazia a erva, né? Como a Sônia falou, né? Mas não tinha esse reconhecimento. Então, o primeiro passo foi ali o sindicato de buscar a certificação. Tanto é que a gente conseguiu a certificação pela rede Ecovida, ali em São João do Triunfo, porque na época não tinha no escopo da rede Ecovida a erva mate, né, orgânica. Então, foi esse movimento que a gente teve ali através do núcleo da Lapa para fazer a certificação da erva mate. E a Sônia até falou a questão de bichinhos, né, na erva. O seu João, né, que é o produtor de erva lá do município, ele diz assim que geralmente os produtores de erva mate sombreada não tem problema com bichinho por causa do cuidado com a floresta. Porque os bichinhos não precisam chegar até na erva, eles têm outro alimento ali que eles têm, né, para consumo. Mas a minha relação, assim, foi mais forte depois com a questão da comercialização dessa erva mate. Porque teve o começo da escala, né, de produção para comércio, mas aí nós, enquanto sindicato, enquanto cooperativa dos agricultores, aí a gente começou a pensar no mercado para essa erva mate, né, e hoje a gente já está
escoando essa produção de erva mate via cooperativa. E eu queria perguntar para vocês que esse nosso episódio hoje, a gente queria conversar um pouco sobre as mulheres da erva mate, né? Eu, falando com outras mulheres enquanto a gente estava gravando os episódios, a gente percebeu que tem uma tendência de que as mulheres, elas estão sempre participando da produção da erva, elas estão sempre nas histórias sobre estar trabalhando na erva, mas quando a gente vai numa reunião, a gente vai num evento, a maioria é homem. Vocês notam essa tendência? O que vocês acham sobre isso? Nos encontros que eu fui de erva, acho que foi uns 2 ou 3, a maioria era homem mesmo. Era mulheres, era poucas. Mas eu acho que é justamente isso, né? A gente vem de uma cultura, né, em que a mulher tem que ficar em casa, né? Ela tem que fazer o fazer doméstico e tudo mais, e que não tem esse tempo, essa disponibilidade de tá participando. Hoje a gente já vê que está mudando já um pouco isso, né? Que as mulheres às vezes têm muito mais conhecimento até para passar, porque é elas que estão ali no dia a dia, né, fazendo aquele serviço. E eu acho que é mais dessa questão da disponibilidade mesmo, né, das mulheres tá participando, do ela deixar tudo organizado para poder sair e participar. As coisas tudo muito, muito longe, né? Eu acho que para quem, às vezes, quem tá ouvindo a gente não sabe como é que é o contexto do território que a gente tá, né? Às vezes, você sair do interior e ir lá para a cidade numa reunião, você dirige meia hora, 1 hora, e muitas vezes as mulheres não dirigem também, né? Então você tá dependendo do homem para levar, né? Uhum. É verdade. Assim, é difícil ainda, infelizmente, né, a gente vê as mulheres que não têm essa dependência, né? Porque na maioria ainda tem essa questão da dependência. E é uma dependência que a gente, né, talvez enquanto representante, a gente está tentando dar uma quebrada nisso, né? Para elas entenderem que tem todo um processo por trás que elas podem ter uma habilitação, que elas podem, porque geralmente é aquela história, né? A mulher não sabe dirigir, mas as mulheres sabem, e são mais atenciosas até que os homens, né? Mas eu acho assim que elas não se interessam muito por erva, porque quando eu eu plantava verduras também, né? E planto fruta, tem bastante. Nas reuniões de verduras, a maioria é mulheres, homem tem 1 ou 2 só. Eu acho que Exato. talvez não seja tanto falta de interesse, ou quanto a questão mais voltada ao recurso. Porque a verdura você planta, mas você não vê um montante de valor em dinheiro, vamos dizer assim, numa vez só, né? E aí o poder aquisitivo da erva mate, ele é maior. Então, e querendo ou não, ainda, infelizmente, a renda é controlada pelos homens, né? Então, talvez pela representatividade do montante em valor que vai ser agregado pelo produto, é que talvez os homens ainda estejam mais à frente. E uma relação de poder, né? O dinheirinho e o dinheirão que eles falam, né? Dinheirinho da verdura e dinheiro da erva, verdade. E essa é uma dinâmica bem interessante porque a gente tem várias experiências de mulheres, né? E a gente tem uma experiência das mulheres de Rio Azul quanto a isso, né? Que lá iniciaram a associação e daí só participavam homens. Até uma mulher perguntou, mas por que as mulheres não estão participando? E daí que eles começaram a entender o processo. E daí as próprias mulheres começaram a se organizar para elas irem, porque o convite ia direcionado para o homem. A partir do momento que eles começaram a convidar ele e a esposa, aumentou a participação da mulher. Então, tem uma história por trás disso também. Interessante. Talvez o convite, hoje a gente já muda a forma de convidar, né? Convidar a família. Mas antes era direcionado. Essa questão das mulheres não serem representadas nos eventos, né, em todas essas reuniões, é porque ainda o machismo impera. Porque desde o início de ser direcionado o convite só para o homem, porque é ele o chefe da casa, é ele que vai mandar, é ele que vai dizer se a esposa pode ir ou não. Enquanto a gente não quebrar essa relação entre esses poderes, né? Entre esse poder, entre aspas, que o homem ainda se intitula, que apesar de tudo ainda é a mulher que faz tudo, mas é o homem que leva a fama, né? É o homem que vai receber o dinheiro, é o homem que vai planejar o que vai sair de dentro da casa.
Então, tudo isso tem que ser quebrado. E por mais que a gente já tenha lutado bastante, ela ainda vai demorar um bom tempo. Mas a gente precisa fazer essa ponte, né? Nós que ainda estamos aí e que passamos por tudo isso, a gente já deu uma boa aliviada para o pessoal mais novo. Mas a luta tem que ser permanente. E é bem interessante porque a gente fala de uma parte, né? Porque se a gente pegar, eu não conhecia a Sônia, né? E se a gente pegar, assim, olhando pelos stories, pelo que ela comentou aqui, assim, é ela que é a chefe da casa, né? É uma situação invertida, né? Mas a maioria não é, né? Dessa forma, né? O dia inteiro é eu que trabalho aqui, né? É. Daí, aos poucos, eles me ajudam, né? Mas a maioria do dia, eu passo o dia todo sozinha aqui, trabalhando aqui, né? Na horta, nas frutas, né? Com a erva, às vezes. Quando eu tava bem bastante mato no verão, eu tava roçando a erva. Então, é praticamente mais eu, né, mesmo. E mesmo a gente, assim, enquanto entidade, né, representativa, então, a gente tem essa dificuldade também de chegar nessas mulheres que produzem. Porque, assim, quando a gente chama uma reunião, por exemplo, da cooperativa ou do sindicato, geralmente quem vem são os homens. Mas agora, recentemente, a gente conseguiu fazer, assim, uma visita mais a fundo em algumas propriedades. Quando a gente chega lá, a gente realmente vê isso. Não, mas sou eu que planto, mas é eu que sei o que tem na horta e que digo para ele que é o que vai passar para vocês, que é o que vai para a merenda escolar, um exemplo, né? Então a gente começa a olhar isso. Só que a nossa dificuldade ainda, enquanto entidade, é chegar lá, né? É essa disponibilidade de estar indo até o campo, indo até a casa, conversando com essas mulheres, porque ela não tem essa disponibilidade de receber a gente assim, hoje. A gente realmente tem que agendar. E assim, a gente não é. A gente não quer fazer essa divisão. Mas é mostrar para a mulher que tudo que ela faz tem esse valor, né? Que desde a alface que ela colheu lá e que ela preparou a salada no almoço tem um valor. Que se não tivesse plantado, cuidado, cultivado ali, de algum lugar viria. Né? Então é um custo que não vai sair da propriedade para fora, né? Mas que está ali, que aquilo também tem valor. Então é mostrar para elas que uma semente que ela colheu lá tem um valor também. Então é a gente mensurar isso, né? Em valor para elas entenderem que o trabalho delas tem um valor bem representativo dentro da família, né? Dentro da propriedade. E é legal também pensar, assim, que eu acho que é porque a gente quer ouvir a opinião de todo mundo, né? Se metade do trabalho está sendo feito pela mulher e a gente não está ouvindo o que ela tem a dizer sobre esse trabalho, a gente está pegando só metade da história, né? Então a gente queria que fosse a mesma parceria que a gente vê no trabalho da agricultura, que tivesse lá fora também, né? Que tivesse na parte da representação. Que pudesse vir a família para dentro da cooperativa, para dentro da associação. Às vezes a opinião dos filhos também, né? Porque os filhos também trabalham. E isso engloba tudo, né? É a família em si, né? E principalmente a questão da juventude aí, que a gente vê que... Que nem no caso das reuniões, né? Que nem o marido podia, assim, dizer, vamos apurar o serviço em casa para nós dois ir juntos na reunião, tá? Os dois juntos, né? Porque daí, às vezes, uma coisa, eles falam lá, eu sempre anoto alguma coisa, né, quando eles falam, porque a gente não lembra de tudo, né? Que é muita coisa que a gente ouve lá no encontro, em alguma coisa, né? E estando os dois, um lembra de uma coisa, outro lembra da outra, depois aí para pôr em prática, né? Ali no serviço, né? E daí os dois juntos era melhor ir, né? Mas a maioria vai só o homem, certo? A mulher pensa, não, vai você que eu fico cuidando do serviço. E desde a questão do tempo, né? Se você faz um encontro de meio-dia, é uma coisa. Se você faz um encontro de um dia inteiro, já dificulta um pouco mais. Se você faz um encontro de 2 dias, aí sim que não vai, não tem essa participação, né? Então tem toda essa dinâmica por detrás que e já faz parte da mulher ser organizativa, né? Ter essa organização de tudo, né? Desde a hora que você levanta até que horas que você vai ter que começar a fazer um almoço, para o almoço estar no horário, para o filho comer, para poder pegar o ônibus, para poder ir para a escola. E eu acho que a Silvia ainda concluiu com um ponto interessante, que às vezes
a instituição que está fazendo esse encontro tem um pouco de controle disso, assim, né? Se ela quer que mulheres venham, então faz um encontro num horário que elas consigam vir, que não bata com a escola das crianças, que não bata com o horário do almoço, chegar ao convite, porque daí parte também de uma organização da família, né, de se organizar com os horários para os dois conseguir, mas também das instituições ter essa preocupação, né? Então, é um problema coletivo, né, que a gente tem que resolver de uma forma coletiva. É. E assim, muitas vezes a gente ainda não consegue entender o porquê que elas não participam, justamente porque nós, enquanto organização, não conseguimos ainda chegar nesse equilíbrio, né? De como que a gente vai fazer com que elas cheguem no evento e que elas sejam ouvidas. Porque tem outra coisa que as mulheres não falam, né? Elas não falam porque elas têm medo de ser repreendidas. Essa é a verdade. É essa situação. Essa questão da repreensão, às vezes, não é na reunião, mas quando chegar em casa. Né? Por que que tu falou isso lá? Você não devia ter falado, porque eu não falaria. Né? Então, você não fala mais. Então, nesses casos, a mulher, ela se cala. E por isso nós temos um grupo de mulheres, a gente formou o grupo de mulheres do coletivo, de que a gente tem esse momento de fala. E são só as mulheres que vão. Os homens até tentam se infiltrar pelo meio para saber o que a gente fala, mas a gente é o único local em que elas não têm medo de falar. As mulheres ainda têm muito medo dessa questão de que elas não serão ouvidas. E nesse local, são os momentos que elas conseguem se abrir. E a gente precisa empoderar essas mulheres para que elas consigam também falar na casa, que elas consigam colocar suas ideias nas reuniões, né? E que elas não sejam repreendidas. A partir dali, quando elas tiverem todo esse empoderamento, nós podemos reunir elas junto com os homens, fazer uma reunião mista e que elas não tenham medo, que elas falem com a presença dos homens. Né? Então, é por isso que o trabalho ainda vai longe, para que as mulheres elas se encorajem, para que elas coloquem essa sensibilidade delas, esse potencial delas, esse trabalho delas, os direitos que elas têm e que elas não são dados, né? Fora muitas outras coisas, a questão da violência doméstica, tudo isso. Mas então, essa questão de empoderamento das mulheres, ela se dá em todos os momentos na casa, né? Ela até tem, né? O trabalho dela na casa. Agora, se ela sair da casa, já é outra história. Você aqui dentro, você pode fazer isso. Agora lá fora você não faz. Né? Então, é bem complicado. Por mais que às vezes os homens dizem, não, a gente deixa as mulheres. Não deixam nada. Né? Eles não deixam. Porque às vezes eles até escutam, mas entram por um ouvido e sai pelo outro. Né? Porque eles fazem de conta que a mulher... Então, se a mulher não tiver o conhecimento e tudo, por isso que essa meninada, elas precisam estudar, elas precisam ter todo esse conhecimento para que elas não sejam dominadas, como a gente sempre foi até hoje. Né? E que a meninada consiga ter uma vida mais fácil. Né? Sem preconceito. Né? Para frente. Porque são ciclos, né? Primeiro, a gente tem que quebrar esse ciclo de não poder falar, né? O segundo ponto é nós, enquanto mulheres mesmo, né? Uma olhando para a outra, é a gente, enquanto mulher, não se julgar, né? Eu acho que primeiro a gente quebra esse gelo de nós, enquanto mulheres, uma julgar a outra, né? Seja por vários motivos, pela roupa que está vestindo, pela forma de falar, pela forma de agir. Então, é quebrar isso. Porque a partir do momento que a gente começa a não se julgar, nós, mulheres e mulheres, a gente começa a olhar esses espaços diferentes. Aí a gente começa a compreender que a gente pode falar, que a gente não precisa ter medo. E aí esses espaços de coletivo, de mulheres, é justamente para isso. Né? Para que a gente possa, nós, enquanto mulheres, uma falar para a outra, para a gente começar a se compreender. E aí sim, a gente ter esse posicionamento em outros espaços mistos, né? Porque além do medo de falar, de ser repreendida, muitas vezes bate aquela insegurança. É igual a Sônia. A Sônia tem propriedade para falar de erva mate.
Eu, da produção de erva mate, já não tenho esse domínio. Mas a maior, assim, parte é o medo de você falar algo que as pessoas julguem que sejam errado. Tem todo esse processo de entendimento também. Porque muitas vezes a gente sabe, a gente tem domínio de muita coisa. Mas a gente não fala justamente por esse medo dessa crítica. E às vezes a gente tem domínio do que a gente está falando, mas mesmo assim a gente julgam a insegurança e ainda julgam que a gente está errado. Daí, a gente ainda não tem esse poder de embate assim, não, eu estou certa, essa é a minha posição, mas os homens, né, não concordam com isso, mas a gente não leva uma discussão adiante porque muitas vezes acho que nem vale a pena, né, ali a continuação da discussão. Por mais que a gente saiba que a gente tem domínio daquele assunto. E é assim, por isso que a gente vê muito pouco as mulheres nesses espaços de representação, de discussão, de debate. Porque assim, a partir do momento que a gente se dispõe, não, a partir de hoje vai ser diferente, vai ser de uma forma diferente, eu vou falar, porque não é fácil. A gente vê enquanto mulher em instituição e tudo mais, né? Quando você começa a falar, aí você já é cortado. Mas aí você insiste em falar, aí você é cortado. Na terceira vez que você insiste em falar, aí você tem que falar mais alto para poder ser ouvido. Aí você é histérica. É. Aí você já quer causar público, daí você já quer. Então tem todo esse processo. E assim, eu acredito que ainda vai longe pra gente quebrar isso. Com certeza. Mas eu acho que essa conversa é sinal dos avanços nisso, né? De que existe resistência, existe luta, se as mulheres elas estão trabalhando, elas estão atuando na agricultura, que é um espaço que por muito tempo muito se falou que não é um espaço de mulher. As mulheres estão dentro das cooperativas, que é o que você faz também. Estão criando organizações de mulheres, que é também o que foi relatado aqui. Acho que só nessa conversa a gente já vê vários focos de resistência, né? Momentos de resistência. E eu acho que esse foi um caminho muito legal que essa conversa levou, né? Porque a gente começou falando muito sobre a dificuldade, mas a gente também citou todos esses processos de o que as mulheres estão fazendo para criar resistência nisso. Como se ajudar, de onde que tem que vir a ajuda. Nesse, temos de falar em público, né? Eu também, até assim, quando eu casei com 19, 18 anos, acho. Eu me escondia quando chegava gente, assim, que era para conversar ou em algum lugar público, eu ficava lá atrás, Deus me livre, não falava, não conseguia falar, não sabia falar. Aí depois, daí, né, a gente foi morar para Curitiba, daí lá eu trabalhei em vários lugares, né? E com as outras pessoas, você ia vendo, né? Você ia melhorando, né? Nossa, eu melhorei muito depois, sei lá, dos 25, 30 anos, daí para falar, né? Antes, da onde que eu ia conseguir falar, assim, conversar com vocês? Então, a gente vai dominando, né? O medo, né? Mas assim, eu acho que é partir disso, né? É a gente tentar trazer de alguma forma essa representatividade das mulheres, né? E acho que o começo em si é esses espaços que elas vão ter para conversar entre si e depois em coletivo. Então, para a gente concluir, como que vocês veem o futuro das mulheres? O que vocês têm de expectativa? Acho que tá melhorando, tá piorando? O que a gente tem de esperança para o futuro? Bom, esperança é uma coisa que a gente nunca perde, né? Então, mas eu vejo assim, não a curto prazo, mas aí em médio prazo, já talvez porque a geração de hoje, ela já está vendo um pouco mais, né, um pouco mais de liberdade, assim. Então eu vejo que a um médio prazo aí as mulheres talvez daqui a uns anos já seja mais de idade aí, e vocês talvez não, mas outros estejam gravando esse mesmo assunto, mas falando de uma realidade totalmente diferente, que é a da liberdade da mulher, dela poder falar, dela poder se expressar, dela poder estar no espaço que ela quiser estar. Então eu vejo que se a gente já está fazendo esse trabalho, se a gente já tem
e jovens, adolescentes que estão pensando de uma forma diferente, a gente já vai ter mulheres diferentes que vão agir diferente. Talvez esteja mais mulheres nos espaços do que homens. Eu também acho que vai melhorar mais, né, no futuro. Agora as mulheres, a juventude, né, tá diferente, sendo a criação diferente deles, né. Só que eu acho que vai ter, que nem para trabalho, que nem a gente tá fazendo, não vai existir, né, mais no futuro, né, pela juventude todo. Eu vejo aqui em casa, né, 3 filhos, né, nenhum estão em casa, né, trabalhando, né, estão tudo já com seus empregos na cidade, né. Cada vez vai diminuindo, daí não sei o que vai ser mais no futuro das mulheres, né? Porque daí as mais velhas já estão morrendo, né? Assim, deixando, né? Não conseguem trabalhar, ficando mais velhas, e os mais novos daí não estão, né, morando junto, vão fazer outro tipo de trabalho. Mas os filhos, antes deles saírem para trabalhar na cidade, eles aprenderam a fazer as coisas aqui, eles iam para a roça quando era criança. Se chegar no momento, assim, que eles estão com alguma dificuldade na cidade, e eles não estão muito, eles precisam voltar para cá e trabalhar, eles conseguem? Consegue. Os meus, pelo menos, sempre, né, ajudaram, né? Sempre a gente ia junto, levava eles junto, né? E até agora, eles trabalham na cidade, mas quando eles vêm no final de semana, se tiver que roçar, que carpir alguma coisa, eles pegam lá e vão trabalhar, e ajudam. Para eles fazem normal, né? Então tem esperança para a agricultura. Mas talvez, assim, se a gente começar a olhar e colocar nesses espaços de representação, ainda tem alguns que vão ficar, né? Eu, pelo menos, penso positivamente por esse lado. Espero, esperança, né? Espero que isso. Porque, assim, se a gente coloca... E hoje tem muita política pública incentivando a mulher, né? Se a gente coloca elas nas direções de cooperativa, nas direções de sindicato, em outras associações, eu acho que a gente tem um potencial grande ainda para a agricultura. E para o nosso tipo de agricultura, né? Para a agricultura familiar, para a produção de alimento, para a produção sustentável. Né? Também não adianta a gente querer uma representação aí para a agricultura que não preserve, que não cuide, porque senão a gente vai estar sofrendo as consequências para frente. Sobre o futuro, eu espero estar viva ainda, mas eu acho que é a mulherada que vai mandar no mundo. Que é o meu desejo, né? Que desde adolescente eu já pensava assim, por que só o homem que manda, né? E a mulher tem que obedecer. Então a minha luta é desde aquela época. E aonde o espaço que eu estou, eu tento empoderar as mulheres e a minha esperança, né? E que o futuro que as mulheres que vão mandar. E com essa reflexão, a gente encerra mais um episódio. Nesse episódio, a gente conversou sobre o papel das mulheres dentro dos sistemas tradicionais da erva mate sombreada e no meio rural como um todo. Essa nossa conversa deixa muito claro que os territórios são marcados por desigualdades de gênero. E essas desigualdades, elas atravessam o cotidiano do trabalho das mulheres. Esse trabalho que muitas vezes ele vai ser invisibilizado, ele vai ser desvalorizado. A gente aprendeu que a dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, ela dificulta o manejo do tempo das mulheres. Esse tempo ele vai ser dividido entre as funções de trabalho dentro da propriedade, sejam elas de produção de alimentos ou de reprodução da família. Ou seja, aqueles ditos produtivos ou os chamados de doméstico, gerando mais dificuldade nessa participação dos espaços de representação, os espaços públicos. E quando elas acessam esses espaços, elas vão ter que lidar com a violência simbólica, como mais uma das barreiras a essa participação dentro dos espaços de representação e de decisão. E tudo isso vai limitar o reconhecimento do trabalho delas e a autonomia dessas mulheres. E ainda assim, nessa conversa ficou muito claro que as suas práticas, elas demonstram um compromisso com o cuidado do meio ambiente e com a reprodução da vida, principalmente com a continuidade dos sistemas tradicionais de erva mate sombreada. E para além de apontar desafios, as nossas convidadas hoje elas também ofereceram muitos caminhos, né? Elas indicaram a importância do fortalecimento das entidades representativas, da ampliação da participação das mulheres nesses espaços, da participação da juventude nesses espaços, de uma construção coletiva de estratégias que promovam a autonomia e a emancipação. A gente percebe então que a força dos coletivos de mulheres e a esperança em uma nova geração que ocupe esses espaços nas cooperativas, nos sindicatos, no meio rural como um todo, elas mostram que o futuro desses territórios depende necessariamente do reconhecimento, da valorização e do protagonismo dessas mulheres. E a gente agradece a escuta de todo mundo que estava até agora aqui com a gente e esperamos vocês no próximo episódio.